você para nós fecharmos os olhos e orarmos. Deus amado, nós estamos aqui na sua casa diante da sua presença, Senhor. Nesse momento, mais uma vez, voltamos os olhos para o Senhor e queremos abrir o nosso coração. Ó Senhor, que nada nos impeça de ouvirmos a sua voz e de termos um encontro com o Senhor nesse lugar. Deus amado, nós não somos ninguém para estarmos aqui. Trazemos um coração pecador, trazemos, Senhor, um espírito pesaroso, mas, Senhor, o Senhor é aquele que alivia as nossas cargas. O Senhor é aquele que diz: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Toma-nos nas suas mãos nesse momento, segundo o seu poder e a sua graça, em nome de Jesus, amém. Amém. Vou pedir para alguém tomar conta ali da recepção, da entrada, que o barulho muitas vezes entra para cá, né? Que bom que você está aqui essa noite. Você veio ao melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo. Por quê? Por quê? Aqui é o que mesmo? Aqui é a casa de Deus. E é impossível ir à casa de Deus sem ter um encontro com o dono da casa. Amém? Vamos falar junto? É impossível ir à casa de Deus sem ter um encontro com o dono. Que coisa maravilhosa. Nós vamos ter um encontro com o Senhor aqui. Você já está tendo esse encontro, não está tendo? Através das músicas, dos louvores, através do abraço que você recebeu, do sorriso. E é assim que a gente se encontra com Deus. Sabe que no domingo passado eu achei, pensando nesse domingo, que ia ter muito pouquinha gente aqui hoje, por causa do feriado. Mas eu cada vez descubro que eu sou um homem de pouca fé. E que se eu fosse discípulo de Jesus, eu ia ser no mínimo igual o Pedro, que afundou assim, e Jesus disse: você é um homem de pouca fé. E vocês me surpreenderam. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui novamente para meditar na palavra de Deus, para ouvirmos o que o Senhor tem para dizer para nós, pensarmos, raciocinarmos no que Ele tem para dizer para nós, abrirmos a nossa mente e abrir também o coração para sentirmos a influência do Espírito de Deus tocando na nossa vida. Você prestou atenção no seu... Tem um folder que você recebe, ou que você recebeu no primeiro dia, e nele você marca a sua presença, né? Cada vez que você vem aqui. Eu não sei se você tem o costume, mas você tem o costume de ficar olhando e dizer assim: quero ver o que vai ser o assunto da próxima semana, ou quero ver o que ele vai falar essa noite. Você tem essa curiosidade? Não? Levanta a mão, quero ver. Quem tem essa curiosidade de olhar, né? E eu queria conversar um assunto com vocês. Por que existem tantas religiões? Se só tem uma Bíblia, se só tem um Deus, por que tem tantas religiões? Por quê? Você nunca pensou nisso? Já pensou? Sim ou não? Que bom, você está respondendo. Eu gosto quando você participa, né? Primeiro que você fica acordado, né? E a gente se comunica também. Você sabe como é que é o assunto, né? Na minha cabeça já muitas vezes passou isso. E eu tenho conversado com muita gente que fala assim: mas por que tem tantas religiões? E eu quero convidar você a meditar comigo num texto da Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos abrir em Gênesis, no capítulo 4, logo no início. Como você vê, qual que é o meu livro predileto da Bíblia mesmo? Você lembra? Gênesis, né? A gente usa bastante o Gênesis aqui, principalmente no início dessa série, Gênesis capítulo 4, dos versos 3 até o 5. Presta atenção no que diz ali. Antes de ler, deixa eu falar um negócio com você. Você vê que quando a gente começa a estudar a Bíblia,
A primeira vez que a gente olha para um texto assim, a Bíblia ela não serve para ser lida. Ler a Bíblia não serve para grande coisa. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com ler a Bíblia. Eu li a Bíblia. Não, a gente precisa de meditar nas palavras. A gente precisa. A Bíblia ela é pão, ela é alimento. E alimento, eu tenho aprendido cada vez mais, com muito esforço, tenho que fazer um esforço de memória muito grande, que a gente tem que mastigar muito e devagar. A minha tendência é de chegar e comer rápido e tudo de uma vez, né? Mas eu tenho que fazer um exercício mental. E com a Bíblia é a mesma coisa, a gente tem que mastigar muito e devagar. Então quando você lê a Bíblia, você tem que ler e tem que reler e triler e quadriler e quinquiler, e aí vai, você tem que ler um monte de vezes e meditar naquilo, e abrindo o coração e a mente e pedindo para Deus falar. Então nós vamos ler agora a primeira vez e depois nós vamos começar a meditar nesse texto que diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou Deus. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. São esses versos. O que era a profissão de Abel? O que ele escolheu fazer? Pastor de ovelhas, é o que diz aí, da primícia do seu rebanho. E o que Caim escolheu fazer? O que ele trabalhava com o quê? Com a terra, ele era lavrador. E a Bíblia diz que os dois trouxeram uma oferta para Deus, uma oferenda, um sacrifício para Deus. Caim trouxe daquilo que ele trabalhava, e ele trouxe das verduras, das plantas, ele trouxe das flores, das frutas, do melhor que ele plantou, do melhor que ele tinha, e ofereceu ao Senhor. E Abel, que cuidava de rebanho, trouxe do melhor dele, as primícias do seu rebanho, cordeirinho. E a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício que Abel trouxe, mas Deus não aceitou o sacrifício de Caim, e Caim irou-se. Muitas vezes na minha vida eu fiquei pensando, por que Deus tratou Caim dessa maneira? Por quê? Porque Caim era lavrador, Abel era pastor de ovelhas. Por que Deus aceitou o sacrifício de um, mas não aceitou o sacrifício do outro? Por que Deus aceitou a oferta de um, mas não aceitou a do outro? Não parece um negócio meio arbitrário assim? Já parou para pensar nisso? Meio arbitrário? Um trabalhava com lavoura, outro trabalhava com rebanho. Um trouxe da lavoura, das verduras, das frutas, das plantas, das flores. O outro trouxe do rebanho. Eu gosto de ficar meditando. E um dia desse eu estava meditando e pensando que talvez, isso é coisa da minha cabeça, das minhas meditações. Talvez Adão e Eva tenham sido algumas das pessoas mais tristes que já existiram no planeta Terra. A Bíblia diz que Adão viveu mais de 900 anos. E talvez, eu penso nisso muito, porque Adão e Eva foram os dois únicos seres humanos na face da terra que viram os dois lados do mundo. Eles conheceram esse mundo antes do pecado e depois do pecado. Eles conheceram esse mundo perfeito, saído da mão de Deus como Deus havia criado. Eles conheceram árvores cujas flores
cujas folhas não murchavam. Eles conheceram pássaros e animais que não morriam. Eles conheciam um mundo sem o toque do pecado, sem o toque do Deus e do príncipe desse mundo, que é Satanás. Eles conheceram um mundo que era feito por Deus, perfeito, saído da mão de Deus. Um mundo onde não havia maldade, onde não havia maldade no coração do homem, onde não havia maldade na natureza, onde o equilíbrio de todas as coisas era simplesmente perfeito. E eles conheceram o mundo depois disso. E durante mais de 900 anos, Adão viveu nesse mundo. Uma parte desses anos, num mundo perfeito, saído da mão de Deus. E a outra parte, num mundo sofrendo a influência do pecado, da maldade. E Adão sabia que tudo que acontecia nesse mundo, toda a influência do pecado e do mal, acontecia por culpa dele, da escolha que ele, Adão, tinha feito. Afinal, Deus tinha colocado Adão nesse mundo para governar. Deus deu o mundo de presente para Adão. Deus deu o mundo de papel passado. A Bíblia diz que Deus deu o mundo de papel passado para Adão. Sabe quando um pai dá uma coisa para um filho e o pai diz assim: eu dei para ele de papel passado, ou seja, eu fui e registrei no cartório no nome dele, é dele, ele pode fazer o que ele quiser disso. Deus deu o planeta Terra para Adão, que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Deus deu de papel passado, de presente, colocou o homem para governar o planeta Terra. Deus deu o homem para dirigir o planeta Terra. E Adão sabia que tudo que existia de mal, de maldade nesse mundo, nesse planeta, era por causa dele. E eu fico imaginando, enquanto Adão viveu todo esse tempo e ele viu a maldade se multiplicando, os efeitos do pecado na natureza, nas plantas, nos animais, mas principalmente o efeito do pecado no coração do ser humano, a tristeza de Adão devia ser uma tristeza intensa, de saber que ele era o responsável. Por acaso você leva dentro da sua alma um remorso que você não consegue apagar? Por acaso tem alguém aqui dentro dessa igreja que um dia cometeu uma falha, uma falta, prejudicou alguém, quem sabe prejudicou a família, fez destruir um casamento, prejudicou um filho, uma filha, um amigo, cometeu uma traição, quem sabe, e não consegue conviver com a sua consciência, porque vez ou outra aquilo volta e incomoda a sua alma. E você pensa: meu Deus, se eu pudesse voltar o tempo atrás, se eu pudesse apagar o meu passado, se eu pudesse ter escolhido diferente do que eu escolhi, se eu pudesse fazer diferente, se eu pudesse. Uma vez eu era pastor de uma igreja e um homem que eu admirava muito, um amigo meu, um ancião da igreja, pessoa em quem eu confiava muito, um dia chegou para mim e confidenciou e disse: pastor, eu vou dizer para você uma coisa. Ele era um homem, eu nessa época tinha uns 35 anos, e ele tinha uns 65, um ancião. Pastor, eu quero te falar um negócio, eu vou te confidenciar um negócio que eu nunca disse para nenhum pastor, mas eu gosto de você, você é meu amigo. Eu tenho no fundo da minha alma um desejo muito grande de ser batizado de novo. E eu vou dizer para você, só que eu não queria ser batizado na frente da igreja, porque as pessoas iam ficar pensando coisas de mim, elas não iam entender por que eu estava me batizando de novo, porque eu sou um membro da igreja. Mas pastor, eu carrego no fundo da minha alma um remorso muito grande, porque um dia eu estava no meu carro, dirigindo o meu carro, e eu, sem querer, pastor, eu atropelei um homem, e eu o matei. Ele morreu. Negligência minha. E aquele homem morreu. Eu não fui preso, não aconteceu nada, mas
Pastor, eu não queria matar aquele homem, eu não queria tirar uma vida, eu carrego no fundo da minha alma um remorso tremendo. Isso aí vem à minha mente muitas vezes, e eu penso muitas vezes, quem sabe eu poderia ser rebatizado, quem sabe isso aí tiraria essa culpa de cima de mim, Deus apagaria esse pecado de mim, quem sabe. Eu carrego um remorso. Você carrega um remorso no fundo da sua alma? Por alguma coisa que você fez e que você gostaria de apagar da sua mente? Você gostaria que voltasse atrás? Adão carregava um remorso terrível dentro da sua alma. O remorso de quem tomou uma decisão tremenda que influenciou toda um planeta, toda uma raça, a raça humana. Não só isso, que influenciou o universo inteiro, porque as consequências de Adão tiveram repercussões cósmicas, e o mundo, que era uma hegemonia dominado por Deus, um Deus perfeito, criador, o mundo teve uma mancha, uma mácula de um mundo, um planeta, no mundo inteiro, um planeta que resolveu se rebelar e viver à parte de Deus, contrário à vontade de Deus. E Deus criou um hiato nesse mundo, deixando a gente sobreviver aqui, para que Ele daqui a pouco possa corrigir isso, e o mundo, Ele extirpe o pecado do mundo, para que o mundo volte a ser uma hegemonia. Um dia Adão tomou uma decisão, e a decisão foi errada. Como foi que tudo começou? A maldade no coração do ser humano. Inicialmente eram só Adão e a sua mulher, Eva. Deus criou os dois, a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. Um casal, Adão e Eva. Então, um dia Adão começou a perceber que o corpo de Eva estava ficando diferente. A barriga, Eva estava sentindo mais fome, e Adão não estava familiarizado com essas coisas. A gente hoje está familiarizado com essas coisas, mas Adão não. Adão só conhecia um outro ser humano, e era Eva. Ele conhecia a ele mesmo e a Eva. Dois seres humanos adultos, como nós. Deus os criou assim, já grandes, adultos, perfeitos, mas ele percebeu que o corpo de Eva começou a mudar, e ela estava grávida. Eva tinha mais fome, e eu não sei se a Eva tinha desejo, né? E o Adão tinha que levantar no meio da noite para ir buscar uma jaca para ela, né? Eu quero comer uma jaca mole, né? E o Adão saía feito desesperado. Mas as coisas começaram a ficar diferentes com a Eva, e o Adão começou a ver aquilo, e ele percebeu que a barriga de Eva mexia, né? Tinha um ser lá dentro, mas ele nunca tinha visto um ser humano outro a não ser Eva, e muito menos um outro ser humano, uma criança. Por isso Adão ele foi a parteira de Eva, porque Eva não tinha mamãe para vir para casa para ajudar, nem para ajudar a dar banho no nenê, e não tinha parteira também. E Adão foi a parteira de Eva, e quando nasceu aquele bebê, eu gosto de imaginar os olhos de Adão, porque eu presenciei o nascimento de 2 dos nossos 3 filhos, o segundo e o terceiro, porque me deixaram entrar na sala de cirurgia. É lógico que no começo eu quase desmaiei, já foi na anestesia, não é? Parecia que tinha dado anestesia em mim. Só de olhar aquela agulha entrando aqui, né, na coluna ali, eu já comecei a passar mal. Mas depois eu consegui assistir o resto. Quer dizer, eu assisti assim, a mulher sua fica deitada ali, fica um pano tremendo, você não vê nada, só vê a cara dela. Então por isso que eu consegui assistir. Mas eu vi o neném nascendo do outro lado, né? E aí eu pude pegar aquele bebezinho e olhar para ele assim. Eu fico imaginando o Adão segurando um bebê na sua mão, o seu primeiro filho, o Caim, e ele segurou nos seus braços. Ele viu pela primeira vez na sua vida um ser humano perfeito como ele, com todas as partes do corpo que ele tinha, igualzinho, só que em miniatura, pequenininho. A primeira vez que nesse mundo apareceu um ser humano em forma de uma criança. Criança é essa palavra mágica, né?
Que coisa tremenda são as crianças. Que coisa tremenda é uma menina, um menino. Os meninos vêm para esse mundo assim, em formas e pesos e cores sortidos, né? A gente encontra eles em toda parte. Por cima, por baixo, por dentro, por fora, balançando, pulando, né? Caindo, levantando. Eles são assim. Em geral, os meninos, eles têm a energia de uma bomba atômica. E parece que dentro do peito assim eles têm um alto-falante tremendo, não é? Que às vezes a gente diz, fala mais baixo, é ou não é? Os meninos, eles gostam de coisas tremendas assim. Às vezes ninguém como eles é capaz de guardar dentro de um bolso só um barbante, um pedaço de substância desconhecida, um carrinho, um brinquedo, sei que lá e tal. É verdade ou não é? Eles têm um poder mágico assim. Você pode trancar a porta do seu quarto para ele não entrar lá dentro, mas você não consegue trancar a porta do seu coração. Eles invadem o coração da gente. E eles têm um poder mágico, porque ninguém como eles é capaz de, quando você chega em casa de noite, cansado pelos problemas do dia, às vezes se sentindo diminuído e se sentindo um nada, se sentindo quebrado, ninguém como ele é capaz de juntar todos esses cacos assim, com só 2 palavras. Oi, pai. É ou não é? Criança. As crianças são assim, têm poderes mágicos, poderes mágicos. Sabe o que Jesus disse das crianças? Dá uma olhada comigo, abre a sua Bíblia, está lá em Lucas no capítulo 18. Não está aí na nossa transparência, né? Está fora do tema ali. Porque às vezes a gente vai por caminhos que a gente não tinha pensado, né? O Espírito vai falando e a coisa vai indo assim. Mas está aqui, Lucas 18, no verso 16. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou aos discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus pertence, é das crianças. Ele diz para você e para mim, ele diz assim: se você aceitar a Jesus e o sacrifício dele, você vai poder tomar posse do reino de Deus. O reino de Deus vai poder ser seu. Mas ele diz assim, com a criança é diferente. O reino de Deus já é das crianças. Se a criança morrer hoje, o reino de Deus é dela, pertence a ela. O reino de Deus é dela. A criança é um cidadão do reino dos céus. Por isso, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz com uma criança. Você tem que tomar muito cuidado como você toca uma criança. E eu estou falando de tocar uma criança com motivos, com pensamentos sensuais, sexuais. Eu estou falando de viajar na internet e olhar para o corpo de uma criança cobiçando sexualmente isso. Você está entendendo do que eu estou falando? Porque eu estou falando claramente. Jesus disse assim, o reino do céu é da criança. Ele é um cidadão do reino do céu. Quando você olha para o corpo de uma criança inocente e você deseja aquilo, quando você alimenta pensamentos assim, quando você toca, e eu estou falando para você pai, mãe, estou falando para você tio, eu estou falando para você amigo da família, eu estou falando para você jovem, eu estou falando para você adolescente que tem tocado em alguma criança. Eu estou falando para você juvenil que tem 12 anos, 11 anos, que tem tocado numa criança aonde não é para tocar, em partes que não é para tocar. Eu estou dizendo para você, Jesus está dizendo assim, você está tocando no corpo de um cidadão do reino do céu. Não é seu direito isso. E eu vou pesar minha mão sobre você. Você não é inocente. Eu não vou deixar passar
passar isso barato. A criança é cidadão do reino do céu. E eu vou dizer para você assim, particularmente, pessoalmente, eu oro a Deus, eu rogo a Deus para que a mão de Deus pese sobre você e para que Ele não tenha você como inocente se você toca no corpo de uma criança ou se você alimenta desejos sensuais por uma criança. Que a mão do Senhor pese sobre você e que você não seja tomado como inocente. Você está entendendo isso? Adão tomou na sua mão uma criança, e o ser humano é totalmente dependente de um ser humano. Um ser humano depende, os animais se dependem rapidamente, muitos deles já nascem andando, mas com o ser humano não é assim. Leva tempo para andar, leva tempo para caminhar. A criança depende de um outro ser humano para educá-la, para guiá-la. É isso. E eu vou dizer mais um negócio para você. Você, mãe, que está casada com um homem que toca na sua criança e você permite, porque você tem medo de perder o seu homem, Deus não vai ter você como inocente também. Larga do seu homem, mas protege a sua criança, porque Deus colocou essa criança nas suas mãos para cuidar dessa criança. Ela é um tesouro de Deus, ela é um presente de Deus. Você é responsável por ela. Larga do seu homem. Deus não vai deixar você passar necessidade, Deus não vai abandonar você, mas não abandona a criança que Deus deu para você, por misericórdia. O Senhor Deus tem cuidado especial com as crianças. A criança é a única matéria-prima através da qual pode se formar gente de verdade, homens de verdade e mulheres de verdade. Mas ela também é a única matéria-prima com a qual a gente pode formar homens e mulheres de mentira, gente de mentira, homem de mentira e mulher de mentira. As crianças vivem olhando para o que a gente faz. Por isso que muitas vezes você diz assim: mas por que ele está respondendo? Se você, pai, é capaz de olhar para o seu filho e dizer assim para ele: filho, não ergue a voz com a tua mãe, eu quero que você trate a sua mãe como eu trato. Você está entendendo? Você me vê erguer a voz com ela? Então não erga a voz, porque eu quero que você a trate como eu trato. Agora, como é que você pode mandar o seu filho não erguer a voz com a sua esposa, se você ergue a voz com ela? A criança, ela ouve não o que você fala, ela ouve o que você faz. Como é que você quer implantar conceitos na sua criança, se você não vive os conceitos? E tem gente que diz assim: ah, depois que cresceu não quis mais saber de Deus. Por que será que não quis Deus? É porque muitas vezes a gente alimenta dentro do coração da gente um espírito de lamúria tão grande, de reclamação, de crítica. E eu vou dizer uma palavra aqui que dói para muita gente: de fofoca. A gente alimenta o espírito. E muitas vezes dentro da igreja, desculpa, você veio para a igreja, você não é membro dessa igreja, você achou que aqui não tinha fofoca, não é verdade? Acabou de me escapulir eu dizer que aqui tem fofoca. E eu vou dizer para você, não é pouco não, viu? É porque a igreja é grande. Tem muita gente. Enquanto você abriga um espírito de fofoca, de mau comentário, de lamúria dentro do seu coração. Tem gente que sai do culto comentando sobre a música, sai comentando sobre a roupa de não sei quem, sobre o cabelo do não sei quem, sobre as palavras que esse disse, ou que o pregador falou, ou que aquele que foi anunciar não sei o que lá fez. E as crianças estão assim, com o ouvidinho aberto, ouvindo tudo que está sendo falado. E ali nós estamos formando os homens e mulheres de verdade ou de mentira. Estão aprendendo com aquilo que a gente faz, muito mais do que com a gente fala, com o que a gente fala. E sabe, quando você tem no seu coração um espírito de louvor, o espírito de louvor, ele é totalmente contrário ao espírito do mundo, porque o espírito do mundo é um espírito de lamúria. As pessoas vivem reclamando, elas vivem reclamando da vida. Às vezes você vive reclamando da vida e você quer que seu filho seja fiel a Deus. Como? Se você vive reclamando da vida, você não está tendo uma visão. Se você reclama da vida, é porque você não consegue enxergar Deus como Ele é. Você
não consegue enxergar a justiça de Deus e nem o amor de Deus, você está precisando de ajuda, pede ajuda por misericórdia. Nós estamos aqui para ajudar você, vamos ajudar você a enxergar Deus, como é a justiça de Deus, como Deus rege o mundo. Aliás, esses temas estão aí, você viu, né? Nós estamos falando sobre esses temas, vamos tocar mais ainda sobre esses assuntos. Você precisa entender Deus, para você olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não mereço nada, mas o Senhor é tão grande, tão maravilhoso, o Senhor tem cuidado de mim, da minha vida. Mesmo quando tudo vai mal, você consegue enxergar a mão de Deus. Você diz: Deus, o Senhor está dirigindo a minha vida. Como um José do Egito, por exemplo, que foi vendido pelos irmãos como escravo e ainda assim creu em Deus. Ele escolheu acreditar que Deus estava dirigindo a vida, e ele disse: eu vou ser o melhor escravo do Egito. E ele foi para o Egito, e lá no Egito ele resolveu ser o melhor escravo do Egito, e foi. Só que ele foi tentado, e ele foi fiel a Deus, ele escolheu ser fiel a Deus. Mesmo assim, fiel a Deus, o inimigo deu uma rasteira nele, e ele foi para a cadeia, e agora ele não era escravo, ele era escravo prisioneiro, e mesmo assim ele olhou para a situação e disse assim: eu escolho servir a Deus, Deus continua dirigindo a minha vida. Eu não sei porque tudo está tão ruim assim, mas se com o Senhor está ruim, sem o Senhor é pior ainda. Eu louvo ao Senhor, dirige a minha vida. E Deus dirigiu a vida de José, e ele colocou a vida dele na mão de Deus, escolheu louvar a Deus em todo problema, em tudo dai graças. Essa era a filosofia de José. Você precisa entender isso, o espírito do louvor, louvar a Deus em tudo, quando está bem, quando está mal. E aí você vai ver a criança dentro da sua casa crescer com um espírito de louvor, de gratidão, não falando de ninguém, ajudando. Adão juntou os seus filhos, Adão ensinava aos seus filhos, Adão ensinou para os seus filhos qual era o único caminho para a salvação. E eu vou perguntar para você: qual é o único caminho para a salvação? Mas que coisa maravilhosa! O único caminho para a salvação é? E Adão ensinou para os seus filhos qual era o único caminho da salvação. Adão falava de Jesus para os seus filhos? Sim ou não? Como Adão falava de Jesus para os seus filhos, se Jesus ia nascer ainda dali 4.000 anos? Como é que ele falava de Jesus? Do jeito que Deus tinha ensinado Adão para falar de Jesus. Adão chamava os seus filhos, Caim e Abel: filhos, venham cá, eu vou ensinar um negócio para vocês, ajudem o pai, pega ali aquela pedra, aquela outra. E ele pegava outra, e os meninos vinham. Os meninos gostam de ajudar o pai, não é verdade? Quando o pai vai fazer alguma coisa, o espírito, a curiosidade, aquela coisa, ajudar o pai. E é por isso que filhos de mecânicos se tornam mecânicos, filhos de pastores se tornam pastores, filhos de médicos se tornam médicos. Muitas vezes eles gostam daquilo que o pai faz, eles se envolvem naquilo. E os meninos vinham e traziam as pedras, e eles iam montando o altar. Enquanto eles construíam o altar, Adão ia contando para eles como o mundo tinha sido perfeito antes, como Deus tinha criado tudo, como eles se encontravam com Deus face a face. Adão descrevia para os seus filhos e dizia como era o rosto de Jesus, como eram os olhos de Jesus. Adão podia descrever para os seus filhos como era gostoso o fruto que Deus tinha criado, como era gostoso o fruto da terra, como os animais eram mansos. Adão contava tudo de um mundo perfeito, e como é que era o jardim do Éden, o jardim que o próprio Deus tinha plantado para ser a habitação deles. E Adão descrevia em detalhes aquilo para os seus filhos, coisas que Adão tinha visto, tinha vivenciado. Enquanto isso, os meninos iam aqui e ali e traziam as pedras, e o altar ia crescendo. E Adão dizia: mas filhos, o pai errou, o pai pecou, o pai se desviou de Deus. A gente acreditou no que Satanás contou para nós, a gente duvidou de Deus, da lei de Deus, da perfeição de Deus, do caráter puro de Deus, do amor de Deus. A gente duvidou de tudo isso, e nós escolhemos mal, e o nosso mundo é como está, filhos. Olha, mas Deus apontou uma saída para nós. Nós achamos que nós íamos morrer, nós achamos que não tinha saída para nós, mas Deus apontou a saída. E Deus diz: vocês vão continuar vivos ainda aqui nesse mundo, para vocês poderem escolher. E eu vou dizer para vocês: tem saída. E Deus disse: a saída é: a gente devia morrer, filhos, mas nós não vamos morrer, porque o próprio Deus vai vir morrer no nosso lugar. Então
aqui está o cordeiro. Ele representa Deus que vai morrer no nosso lugar. Caim, vem cá, filho. Põe a mão na cabeça do cordeirinho. Abel, vem. Confesse os pecados, filhos. Contem para Deus o que vocês fizeram. Ó Deus, perdoa os meus filhos Caim e Abel pelo que eles fizeram. E perdoa a mim, Senhor, responsável por esse mundo e pelas consequências do que há nele. Passa os nossos pecados para esse cordeiro que representa o Filho de Deus, o próprio Deus que vai morrer no nosso lugar. E Adão com seus filhos matava o cordeiro e o sangue era derramado. E aquilo falava e ensinava de Jesus, do amor de Deus por toda uma raça caída pelo ser humano. Aquilo amenizava o remorso do coração de Adão. Aquilo fazia com que Adão se sentisse mais leve, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre Jesus os seus pecados, porque ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Se você sente remorso na alma, se você veio aqui pesaroso, se você tem feito coisas das quais você se arrepende, mas elas são irresistíveis, se você se sente pesaroso, como até mesmo olhar para o corpo de uma criança, se você tem remorso, mas você tem sentido atraído por isso, você tem esse vício miserável, se você tem esse câncer na sua alma, se você tem coisas piores na sua mente, lança sobre Jesus a sua ansiedade, lança sobre ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sente o alívio que isso dá, e pede força e diz: Deus, eu quero abandonar isso, eu quero deixar isso, e sente a força vindo do céu. E se a força estiver enfraquecendo e você começar a pensar de novo lança sobre ele, e de novo clama, e de novo pede, e você vai ver o Senhor direcionando você. E se você por acaso cair e resvalar um pouquinho de novo, volta para ele e entra nessa luta e nessa batalha, porque Jesus é a única saída. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a única saída. Mas um dia Caim e Abel cresceram. As crianças fazem isso com a gente, não é? Coisa terrível que elas fazem. Elas são tão lindas quando são pequenininhas. Quando nosso último filho, o terceiro, saiu de casa para estudar, eu passei um momento terrível da minha vida. Momentos assim que eu, de vez em quando na igreja, eu via um menininho assim, e meus olhos começavam a lacrimejar, e eu dizia: para com isso, vamos pensar em outra coisa, abobrinha, chuchu, banana, mandioca, assim, porque não dá para pensar em criança. Se eu pensar em criança, eu vou chorar aqui dentro da igreja. Que negócio é esse? E a gente sente saudade do tempo que eles eram crianças, meninos, que estavam junto com a gente fica lembrando de tantas coisas maravilhosas que a gente viveu com os filhos, né? E cada vez mais a gente vai conhecendo e compreendendo melhor os pais da gente e o cuidado deles, e eu compreendendo cada vez mais porque que eu estou com 48 e quando eu viajo minha mãe me liga e diz: já chegou, meu filho? Olha, que bom, graças a Deus. E quando é que você vai viajar outra vez? E eu viajava 160 dias por ano até o ano passado. Você imagina, minha mãe gastou muito telefonema, deu muito lucro para a empresa de companhia telefônica, né? Um dia Caim e Abel cresceram. E aí Caim olhou para a igreja e disse assim: estou cansado dessa igreja. Essa igreja, a igreja do Cordeiro, estou cansado. Que tudo a mesma coisa que sempre. Essa formalidade de matar cordeiro, e depois eu não sou nem pastor de ovelha, eu sou lavrador. Vamos inovar a coisa, vamos mudar. Eu não sei, a gente podia criar o Verduras Church, quem sabe? É ou não é? Um negócio diferente, mais inovador assim, sabe? Uma coisa mais jovem. Eu sou jovem, eu não aguento mais esse negócio da igreja do Cordeiro. Vamos fazer sei lá, Verduras Church, vamos fazer um negócio mais bacana aqui e tal. Caim, ele foi sincero. Caim, ele foi esforçado. Caim fez o melhor dele e ele pensou: o que eu faço por um cordeiro? Eu não faço nada. Não sou eu que dou à luz o cordeiro. Quem pare o cordeiro é a ovelha.
O que eu estou oferecendo a Deus, oferecendo um cordeiro, é nada. Deixa eu raciocinar bem, deixa eu racionalizar a coisa. Se eu estou oferecendo um cordeiro para Deus, isso não envolve nada meu. Mas não, eu trabalho com a terra, eu suo, eu dou de mim, eu perco meu tempo com aquilo, eu meto a mão na terra, eu planto, de sol a sol, e eu vou pegar o melhor daquilo que eu tenho, eu vou dar o meu melhor para Deus, eu vou levar o melhor do fruto da terra para Deus, eu vou caprichar para Deus, eu vou oferecer para Deus um negócio muito melhor, um culto muito melhor do que a igreja do Cordeiro, e Ele separou o melhor do fruto da terra, as frutas mais lindas, as verduras mais lindas, as flores mais lindas, e Ele preparou um tremendo de um sacrifício para Deus, e ofereceu para Deus, enquanto Abel foi lá e pegou o cordeirinho e matou o cordeirinho, e confessou o pecado antes na cabeça do cordeirinho, e Caim foi lá e fez aquilo, um esforço tremendo, ele deu o melhor dele, ele fez de coração, de toda a alma, e ele deu para Deus, e Deus não aceitou. Deus não aceitou. Por que Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim? Por quê? A resposta disso está na Bíblia, naquilo que Deus tinha falado. Por que Deus não podia aceitar aquilo? Dá uma olhada nesse verso bíblico. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Não tem como ter pecado se não houver derramamento de sangue. E aí eu fico perguntando, por que tem tanta igreja diferente se a Bíblia é uma só? Se a verdade é uma só? Quantas verdades tem? Quantas verdades tem? Certeza que é uma só? Então vamos dar uma olhada. Quantas verdades tem? Eu quero que você leia comigo na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, vamos dar uma olhada nos textos aqui. Olha lá, João capítulo 14. Fica aí aberto em João, nós vamos ver aqui mais um texto lá em João. João capítulo 14, o verso é o verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas verdades tem? Uma. O que é a verdade? Jesus é uma pessoa, a verdade está nele, porque ele viveu a verdade, ele é a verdade, ele é Deus, a verdade é Jesus. Então, se eu quero louvar a Deus, e se eu quero saber qual a igreja certa, é simples, eu preciso olhar para quem? Para Jesus, e eu preciso seguir o exemplo de quem? De Jesus. Eu preciso fazer exatamente como Jesus fez, e a igreja certa, Jesus já está me dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, só tem uma verdade, e a verdade é o que eu sou, é o que eu faço, o que eu vivo, e eu estou vivendo como ser humano nessa terra, para você seguir o meu exemplo. Então aqui já tem uma demonstração da verdade. Você nunca se perguntou, assim pastor, só tem uma verdade e tal, mas como é que eu vou poder saber a verdade? Aonde eu encontro a verdade? Fala para mim, onde eu encontro a verdade? Onde está a verdade? Aonde? Tem certeza? Bom, eu não posso falar nada de mim, então vamos lá no João capítulo 17, no verso 17, e ali diz assim, é o Senhor Jesus dizendo, Ele mesmo, vamos ler do 15, não peço, é Jesus falando com Deus, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, são na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Peraí, mas a verdade não é Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Jesus que é a verdade ou é a palavra? Jesus diz, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Por isso a Bíblia é a verdade, porque ela fala de quem? De Jesus, e Jesus é a verdade. Centralizou nele de novo. Para qual lado você for, você vai cair em Jesus de novo. Você vai no Novo Testamento, é Jesus. Você vai no Antigo Testamento, é Jesus. Não tem nada sem Jesus.
A verdade a gente encontra na Bíblia. Aí você vai dizer assim: pastor, mas acontece que cada pessoa, cada religião interpreta a Bíblia de um jeito diferente. Como é que eu vou saber qual a religião está certo? Porque cada um, eu vou lá e um fala uma coisa e outro fala outra. Eu vou dizer para você: não ouça o que as religiões dizem, não ouça o que o padre fala. Não dá bola para o que o padre fala. Desculpa você, meu irmão católico, não dá bola para o que o padre fala. Você, evangélico, não dá bola para o que os pastores falam na televisão, nos púlpitos. E desculpa, você que é de outra igreja, não dá bola para o que o padre fala. Essa é a verdade, não dá bola para o que o pastor fala. Agora, eu sou pastor e eu sou adventista, então vocês, queridos membros da minha igreja, não deem bola para o que eu falo. Não liguem para o que eu falo, não dá bola. O que eu falo é nada, é balela, não vale nada. Você está entendendo? O que você tiver que prestar atenção, presta atenção na Bíblia. Quando alguém falar, seja ele padre, seja pastor, ou seja eu mesmo, você vai na Bíblia, abre a Bíblia, confere com a Bíblia. Se tiver de acordo com a Bíblia, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. A verdade é o quê? A tua palavra. Examinais as escrituras, elas testificam de mim. A Bíblia é a verdade porque testifica de Jesus. Então não dê bola para o que eu falo, não acredite no que eu falo, duvide do que eu falo. Estou ensinando um caminho para você. Duvide do que eu falo, não acredite em tudo que eu falo, não, porque eu sou um ser humano, eu erro, eu posso estar errado no que eu estou falando, eu posso estar tendencioso no que eu estou falando. Vai na Bíblia, na palavra de Deus, na verdade. E Deus não vai deixar de maneira alguma. Deus não vai desamparar você. Deus não desampara nenhuma alma sincera que busca a verdade, que busca a sua palavra. Deus não desampara ninguém. Se você quiser estudar a Bíblia sozinho, e se você estiver numa cadeia, não tiver ninguém para ensinar, ou se você estiver no meio do deserto e quiser buscar a verdade na Bíblia e não tiver ninguém para ensinar, você pede a Deus, Deus dá sabedoria. Você pede a Deus, Deus vai te falar a verdade, Ele vai te ensinar. Você não precisa de ter quem ensine você. Se você quiser que alguém ensine, melhor, vai aprender mais rápido. Aí você pega o que a pessoa te ensinar, e você pega a Bíblia, e vai de novo, e compara, e lê de novo. E se você tiver dúvida, pergunta de novo. Então, se você tiver dúvida do que eu estou falando, lembra o que eu estou dizendo para você? Pode ser que você tenha dúvida com o que eu estou falando, porque você toca nesse assunto, naquele, e não vai profundamente em todos, e aí surge uma dúvida aqui, outra ali. Anota a sua dúvida, anota. Eu quero sanar suas dúvidas, quero responder sua dúvida, e quando eu responder, anota de novo. Por isso eu pego os textos bíblicos, muitos dos que eu apresento aqui, e coloco no tema seu, para você lá na sua casa conferir se eu estou falando a verdade ou não, se é de acordo com a Bíblia. Vai na Bíblia. Deus tem um compromisso com você de ensinar a verdade para você. Eu tenho um texto aqui que eu tenho que ler, é Jeremias no capítulo 31. Esse texto fala do tempo no qual nós estamos vivendo hoje. Esse texto fala dos sinceros que buscam a Deus hoje, embora Jeremias tivesse escrito. E aqui diz assim, capítulo 31, no verso 34. Jeremias está mais ou menos no meio da sua Bíblia. Acha Jeremias, quem está do lado aí, acha. Eu não vou ficar esperando muito, vou ler, tá bom? E esse texto não está lá, e ele também não está no tema de hoje, ele veio aqui agora. Então você anota aí, se você quiser esse texto. Jeremias 31, 34, aqui diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Meu Deus, me arrepiei de novo aqui. Deus está dizendo: você está vivendo hoje, está em dúvida, você tem dúvida de qual é a religião verdadeira, você está em dúvida de quem é que prega a verdade, porque cada religião interpreta a Bíblia do seu modo. Então saiba que nesse tempo ninguém vai precisar ensinar o seu irmão dizendo: conhece a Deus, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, e eu vou perdoar as iniquidades. Você está pesaroso, chegou aqui pesaroso, está carregando o fardo pesado do
É isso que tem acontecido com você na sua vida. Você tem remorso. Deus está dizendo: conhece a mim, me conhece por misericórdia, porque eu quero perdoar os seus pecados. Eu quero arrancar de cima de você o fardo terrível que você carrega. Eu vou perdoar as suas iniquidades. Agora eu quero te dar um outro texto que também não está aí, e eu quero que você lê comigo lá. É 1 João. 1 João, está lá no finzinho. 1 João, capítulo 2. Verso 27, lá no finzinho da sua Bíblia, pertinho de Apocalipse. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. E aí diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. O que é a unção? A unção, quem dá a unção? Quem dá a unção? É o Espírito Santo. Então, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Ou seja, o Espírito de Deus ungiu você e permanece em você. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção, como o Espírito Santo vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, não tenha dúvida. Você não vai ter dúvida quando Deus ensinar você. O Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a Bíblia, quando Ele ensinar você, você não vai ter dúvida, porque o que? Diz aqui, é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também o Espírito Santo, a unção do Espírito vos ensinou. Permanecei em Jesus. E eu não estou dizendo assim: agora não ouve mais ninguém. Não, quando alguém ensinar para você a Bíblia, quando alguém levar você a examinar a Escritura, anota, vai, confere, acredita na Bíblia. Por que será que Deus tem tanta urgência assim de que eu aprenda a verdade? Por que será? Por que será? Você estava com a Bíblia aberta em qual livro mesmo? No João, não é que eu tinha pedido para você deixar aberto. Vamos voltar lá no João. João no capítulo 8. João capítulo 8. E esse está na sua folha. Esse você não precisa anotar. João capítulo 8, verso 32. João capítulo 8, verso 32. E aqui diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, por que Deus tem urgência de que você conheça a verdade? Porque a verdade liberta você. É a verdade que dá entendimento para nós de quem é Deus, como Ele governa o mundo, como Deus é justo, como Ele dirige a minha vida. É Deus quem me faz passar pelos problemas dessa vida de uma maneira leve. É Ele quem me conduz. É por isso. E aí eu olho de novo para o mundo hoje e pergunto: por que tem tantas religiões no mundo hoje? Se só tem uma Bíblia. Se só é uma Bíblia só? Não, tem outras também. Tem gente que inventou outras Bíblias, mas não é a Bíblia que todos nós usamos. Tem gente que mudou tanto a Bíblia que precisou escrever uma outra. Então quando alguém for ensinar a Bíblia para você e pegar uma outra Bíblia, que não é a Bíblia que você tem em casa, a Bíblia que eu digo que você tem em casa é a Bíblia evangélica e católica, que é a mesma Bíblia. A Bíblia católica e evangélica é a mesma. Se for uma Bíblia diferente dessa, que diz assim: foi o profeta não sei o que lá, profetiza não sei o que lá. Qualquer religião tem que saber defender a sua doutrina na Bíblia. Nada de profetiza, nada de profeta, nada de balela, lenga-lenga. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é única. Ela tem que se provar por si mesma. Então, a Bíblia, Deus é um só. A verdade é uma só. Por que tantas religiões? É porque Deus diz assim: a maneira de se salvar é o Cordeiro. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Adão ensina seus filhos. Adão vai lá e ensina: filho, é assim, confessa o pecado, Deus vai vir e vai morrer. O sangue dele vai ser derramado. Você e eu deveríamos morrer, mas Deus vai morrer no nosso lugar. Entendeu, filho? Entendi, pai. Entendi. Confessou o pecado, ficou moço, ficou adulto. E ele diz assim: não, Deus pediu o Cordeiro, mas eu vou dar melhor para Deus. A gente tem mania de querer dar melhor para Deus. Deus se
Deus tivesse uma cor, Deus não tem, mas eu vou inventar que Deus tem uma cor. Esse eu estou inventando agora, você prestou atenção, né? Não você vai sair dizendo assim, eu fui lá, aquele pastor prega que Deus tem cor. Não, e Deus tem uma cor predileta, eu estou inventando, é invenção. E Deus diz, a minha cor predileta, a cor da adoração a Deus é o azul. E se Deus tivesse dito na palavra de Deus que a cor da adoração de Deus é o azul, eu tenho certeza que tinha gente adorando a Deus com o vermelho, porque ia dizer assim, não, porque o vermelho ele significa o sangue do Senhor Jesus, então eu vou dar melhor para Deus. Deus mandou o azul, mas eu vou dar o vermelho, porque o vermelho é o sangue de Jesus. Você está entendendo? A gente tem mania de mudar o que Deus diz na palavra, na verdade. A gente tem mania de ficar explicando, interpretando a palavra de Deus que é clara. Deus diz assim, olha, você quer me amar, você tem que se arrepender dos seus pecados. Quer um compromisso comigo? Arrependa-se dos seus pecados, e quem se arrepender e for batizado vai ser salvo. Então como é que uma criancinha pode se arrepender, querido? Pensa sério comigo, fala sério. Como é que uma criancinha pode se arrepender e ser batizado? Aquele que se arrepender e for batizado será salvo. Tem que ser adulto, tem que pensar, tem que olhar, Deus, eu pequei, eu estou longe do Senhor, eu quero me converter. Conversão é estar andando nessa direção. E no tráfego é assim, no trânsito, e você converte, e você volta. Isso é conversão, é voltar. Você estava indo num rumo e volta para outro rumo. Eu estou convertido, Senhor, eu te aceito, eu quero ser batizado. Batismo significa arrependimento, conversão. Você entende isso? Por favor. Então o adulto, ele vai dizer assim, eu me arrependo. Ele diz, eu quero ser batizado. Ele toma a decisão e ele vai descer as águas. A palavra batismo vem do grego baptizo, que quer dizer mergulhar, submergir. E a Bíblia diz que João Batista batizou Jesus num lugar onde tinha muitas águas. Diz que ele ia a um lugar onde tinha muitas águas para batizar. E até mesmo as nossas igrejas mais antigas do cristianismo, capelas católicas, tem lá tanques batismais, porque era assim que se fazia antigamente, muito antigamente. Batismo por imersão, era desse jeito. Deus fala assim, o meu dia é o 7º dia, e aí a gente diz, eu vou dar melhor para Deus. Eu vou dar para Deus o 2º dia, o 4º dia, o 6º dia, eu vou dar o 1º dia, eu vou fazer melhor para Deus, porque esse significa isso, e aquele significa aquilo. E queridos, eu estou dizendo um negócio para você, não acredita no que eu estou falando. Você está entendendo? Vai ver na sua Bíblia se é assim. Não acredita no que eu estou falando? Por misericórdia. Eu sou um ser humano, eu posso ser tendencioso. Não acredita, vai ver na Bíblia. E você pede para Deus sabedoria, e Deus vai dar para você sabedoria. Mas por misericórdia, Deus não pôde aceitar o sacrifício de Caim, porque Deus tinha indicado para eles o caminho da salvação. Mas Caim quis fazer do jeito dele. Caim, ele foi o primeiro racionalista. Caim foi o primeiro que inventou uma outra verdade, porque nós não queremos a verdade, nós queremos inventar nossa própria verdade. Nós vivemos na época da religião self-service. Eu tenho usado esse termo. Por quê? Porque a gente escolhe. Você vai num restaurante self-service, vão 5 pessoas e vocês vão pegar, tem 30 pratos diferentes, e aí cada um sai pegar o seu prato, senta na mesa, todo mundo junto, e você vai ver que o prato de cada um é totalmente diferente do outro. Por quê? Cada um escolheu a comida de acordo com o seu gosto pessoal. E a gente escolhe religião assim. Está cheio de gente que diz assim, olha pastor, passei por essa igreja, por aquela, mas não gostei. Naquela eu não gostei disso, naquela eu não gostei da outra, mas nessa aqui eu gostei. Mas que negócio de gostei? Não tem gostei. Nós estamos na época em que as pessoas querem usar Deus. Não é isso que você ouve o tempo todo? Ou será que você não veio na igreja para usar Deus? Usar Deus para Deus resolver os seus problemas. Usar Deus para Deus curar você. Usar Deus para Deus dar um problema na sua falta de sua doença. Não é isso que você veio fazer? Não é isso que as pessoas vêm? Elas iam assim atrás de Jesus para buscar o pão que ele multiplicava, para serem curadas. E quando ele foi crucificado, todo mundo deu no pé, estava todo mundo fora, ninguém acreditava em Jesus, mas nem os discípulos dele. A gente quer usar Deus, ainda até hoje nós queremos usar Deus. Ninguém quer ser usado por Deus. Ninguém quer dizer, Senhor, toma-me nas suas mãos, faz a sua vontade na minha vida. Qual é a tua verdade, Senhor? Eu quero a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Por que você tem medo da verdade? Por que você tem medo da verdade?
A gente tem medo da verdade. E aí você aproxima da igreja e diz assim: não, peraí, mas essa igreja, eu vou parar de ir naquele treco do clamor da meia-noite. Sabe por quê? Aqui o pastor está falando uns negócios que está me dando um nó na minha cabeça. E depois aquele povo é meio maluco, porque eles guardam sábado. Já me deram uma coleção de 17 programas. Eu assisti já uns 3. E aquele negócio está me dando nó na cabeça. E não é possível que eles estão certos. Só eles guardam sábado. Que negócio de... Só eles estão certos. Você nunca pensou nisso? E eu queria dizer para você, faz uma pergunta para você hoje, antes de você continuar a assistir ou não. Você quer conhecer a verdade ou não? Você quer? Você quer um Deus que habite na sua vida, a quem você sirva como verdadeiro adorador? Essa pergunta é muito importante para você hoje, querido. Eu faço essa pergunta para mim todo dia. E às vezes eu tenho vontade de responder não. Porque quando Deus mostra a verdade para mim assim, muitas vezes Ele me repreende, muitas vezes Ele puxa a minha orelha, muitas vezes Ele diz assim: olha, eu te ensinei essa verdade faz um tempão, você ainda não colocou em prática na sua vida. E algumas vezes eu digo: Senhor, mas eu estou tentando, está tão difícil, eu tenho pedido, mas o meu lado humano é carnal, ele é difícil. E quando você olhar para a multidão e pensar assim: só eles fazem, ninguém mais faz. Eu tenho que te contar um outro negócio que está aqui na Bíblia. Também não está na sua folha, não está no seu texto. Ele está aqui em Gênesis. Nós vamos ter que voltar no Gênesis, que o Gênesis é revelador. A gente tem que ler o Gênesis, estudar o Gênesis com olhos críticos, com ouvidos críticos, com o poder do Espírito de Deus dirigindo a vida da gente. Presta atenção. Aqui diz assim. Primeiro, quando você olhar assim na sua Bíblia, nos subtítulos, você vai ver que no próprio Gênesis 4, no verso 17, ali vai falar sobre os descendentes de Caim. Entendeu? Descendentes de Caim. E depois você vai ver que no Gênesis 5 começa os descendentes de Adão. Olha só, separou. De um lado os descendentes de Caim e de outro lado os descendentes de Adão. Por que separou? Porque a Bíblia diz que Adão se rebelou, que Caim se rebelou contra Deus. Caim chutou o balde. Ele não quis mais nem saber do Verduras Church. Caim não quis saber de Deus mais. Ele saiu. E algumas pessoas dizem: a Bíblia está errada. Sabe por quê? Diz que o Caim matou Abel e ele fugiu para a terra de Nod. E lá ele se casou e teve muitos filhos e filhas. Explica para mim agora, fala para mim. Se só tinha o Adão e a Eva, e o Caim e o Abel, ele matou Abel. E aí? Como é que é? Então eu vou contar uma história para vocês. Eu fui para Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo, com 17 anos de idade. E foi lá que eu me casei com a Maricel, que é minha esposa. Nós namoramos, casamos e tivemos 3 filhos. Você entendeu que eu casei com 17 anos? Entendeu que eu casei com 17 de idade? E que ainda com 17 eu tive os 3 filhos? Não? Mas eu não falei isso para você? Falei que eu fui para lá, com 17 anos, me casei e tive 3 filhos. Como é que você não entendeu isso? Você entendeu que o tempo passou de lá para cá, é verdade ou não é? E por que a Bíblia você entende assim? Se o Adão viveu 900 anos, ora, o Caim foi lá para a terra de Nod, e o tempo passou, filho. Depois ele voltou, e ali tinha primos, e tinha irmãs, e naquela época era entre eles mesmo, e eles se casaram, e ele voltou, levou a mulher dele para lá. Foi assim que aconteceu. Quem sabe o Caim voltou depois de 200 anos para buscar uma esposa para ele, uma senhorinha de 200 para casar com ele? Ué, a gente não sabe, é ou não é? E se foi assim, ele teve uns 600 para viver casado com ela ainda. Você já imaginou você viver com seu marido 600 anos? Isso é bodas de quê? Bodas de paciência. É ou não é? Para alguns é, para outros não.
Para outros é bodas de prazer, né? De maravilha, de alegria, de júbilo, né? Então veja, essa foi só para descontrair. Eu não sei nem onde eu estava. Bom, já sei. Aí vem, separou a descendência do Caim e a descendência de Adão. Você vai ver que no lugar de Abel, Adão teve um outro filho e colocou o nome dele de Sete. Eu vou fazer uma pegadinha para você, outro parênteses, eu não resisto. Nasceu 2, morreu 1, nasceu 7. Quantos ficaram? Agora ficou fácil, né? Sete era o nome do filho do Adão, né? Então nasceu o Sete, e a Bíblia diz que Sete adorou a Deus, Sete se dedicou a Deus como Abel era. Então vem de um lado a descendência de Caim e do outro lado a descendência de Sete. Esses aqui, a descendência de Sete, de Adão, são chamados na Bíblia de os filhos de Deus, os descendentes de Deus, aqueles que amavam, aqueles que eram os evangelistas do Antigo Testamento, os que sacrificavam o cordeiro e que confiavam em Jesus e na morte de Jesus para a salvação dos seus pecados e para a purificação dos seus pecados. Eram os pregadores da verdade, eram os filhos de Deus. Do outro lado, os descendentes de Caim foram chamados os filhos e filhas do homem, da carne, os filhos do homem. Olha o que diz aqui no verso 6 agora, no capítulo 6, verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Os descendentes de Sete, de Adão, filhos de Deus, começaram a olhar para as filhas de Caim, descendentes de Caim, porque elas eram bonitas, elas eram sensuais. Olha o que diz aqui: tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. E Deus em seguida mandou o dilúvio. Satanás não sabia como fazer para corromper a humanidade, porque tinha gente seguindo a Deus. Era um povinho que não parava de seguir a verdade. Era o tal do povinho da igrejinha do Cordeiro. E do outro lado, e Satanás deu um jeito, ele misturou a verdade com a mentira, e o ser humano se corrompeu todo e se tornou carnal. E se você dá uma olhadinha no versinho 8, você vai ver que Deus procurou um ser humano justo, um ser humano que confiava em Deus, e diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. E se você continuar lendo a história, você vai ver que só Noé e a família dele entraram na arca. E aí você vai olhar e vai perguntar assim: será que só esse tantinho de gente é que está certo? Só eles fazem isso? Lembrem-se que só um tantinho de gente entrou dentro da arca e uma multidão se perdeu. Lembra que quando Jesus nasceu, embora tivesse profetizado ali, toda a religião da época não estava lá. Tinha alguns magos vindos do Oriente, e tinha mais bicho vendo Jesus nascer do que gente, porque o povo não conseguiu ter discernimento espiritual para estudar as profecias. E você vai estudar comigo aqui qual foi a profecia bíblica que os reis magos estudaram para poder ir visitar Jesus. Como que eles sabiam que Jesus ia nascer? Eles estudaram a Bíblia e eles viram aquilo e foram lá. Eu quero dizer para você, pensa de novo. Você veio aqui para procurar a verdade. Você tem medo da verdade? Se você acredita na Bíblia, Jesus promete para você e diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você acredita nisso? Que com a verdade você pode ser livre, livre das amarras que o mundo pôs na tua mente, livre daquilo que as pessoas falaram para você, livre do que as religiões ensinaram para você, do que os homens ensinaram para você, livre para aprender de Deus direto. Então não tenha medo da verdade. Deus quer libertar, Ele quer tirar um peso que vai
de cima das suas costas. Ele quer aliviar a sua carga. Ele quer tirar o pecado de cima de você. Jesus quer abraçar você. Ele quer recolher, quer dizer: filho, quando você entender a verdade, vai sair uma nuvem do seu redor, vai sair uma mancha que cobre os seus olhos. Filho, eu vou libertar você, filho, porque só existe uma fonte, e essa fonte é Jesus, é o Senhor Jesus. Quer saber qual a religião verdadeira? Olha para Jesus. Come o que ele comia, ama como ele amou, vive como ele viveu, adora como ele adorou. Faz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pergunta de hoje é muito difícil, eu sei. Por isso, enquanto você preenche o seu cartão de decisão, eu vou ficar orando por você. Aqui diz assim: confesso que ainda não cheguei ao nível espiritual que Deus deseja para mim. Eu vou preencher isso aqui também. Confesso que ainda não cheguei ao nível espiritual que Deus deseja para mim. Decido seguir a palavra de Deus como ela é, independentemente das pessoas. Também decido aprender a orar e confiar, mesmo quando não parece que Deus está dirigindo a minha vida. Senhor, eu vou pôr um X aqui, mas o Senhor vai ter que me ajudar para isso, porque não é fácil. Eu vou pôr meu nome aqui também. Eu vou orar por você essa semana também, porque o compromisso com Deus, ele é sério, mas ele é o mais maravilhoso do mundo. Ele é aquele que traz maior recompensa para a vida da gente. É a coisa mais gostosa do mundo, ser liberto pela verdade, e a verdade está na Bíblia, na palavra. Pega o seu cartão, escreve nele, entrega ele com oração. Quem está aqui embaixo vai trazer aqui nessas torrezinhas que aqui estão, tem uma fenda em cima para você colocar durante a música que eu vou cantar. Quem está nas galerias, alguém que está aí está encarregado de levantar e recolher. Então vocês passem para o canto, para as pontas, enquanto eu canto. Nós vamos fazer isso aqui em espírito de oração, porque essa decisão é muito difícil. A música vai tocar lá agora, e o Espírito de Deus vai ficar passeando aqui nesse lugar, tocando o seu coração, chamando você para olhar para a única fonte verdadeira que existe. Já fui tão distante, buscar outras fontes. Tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte eterna que me satisfaz. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte do pão, que é Jesus o Senhor. Se você ainda está lutando, não luta mais. Pede para Deus e faz. Tão só eu estive
sem lar, sem abrigo, tentei um abrigo encontrar, mas Jesus, pão da vida, alimenta e abriga, e hoje eu sei onde posso morar. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Antes da gente orar, eu queria te dizer um negócio. Não entenda que eu estou dizendo assim. Não ligue mais e não ouça mais o que nenhum padre, nenhum pastor fala. Pelo contrário, Deus tem homens, pessoas sinceras, servos fiéis em todas as religiões, em todas elas, cada uma delas. Homens, mulheres, pessoas sinceras, fiéis, leais a Deus. Eu quero que você entenda que o que eu estou dizendo é assim: quando alguém ensinar, quando alguém mostrar, quando alguém falar, quando você ouvir, confere na palavra. Olha, a palavra, ela é a verdade, e pede para Deus luz. Ele vai iluminar e vai dizer para você se está certo ou se está errado. Não dependa desse ou daquele. E eu continuo me colocando a minha igreja à disposição. Se você tem dúvida, pega o seu papel e põe: eu tenho dúvidas que eu quero esclarecer. A gente vai procurar esclarecer suas dúvidas para você pedir para Deus e ver se está certo o que nós estamos dizendo. Você quer estudar mais a Bíblia, ter estudos bíblicos? Escreve: eu quero estudar a Bíblia. Nós vamos ajudar você, e você vai conferir na palavra e vai pedir luz para Deus, e Deus vai dizer para você o que está certo. Agora feche os olhos, e se você ainda quer trazer o seu cartão, pode trazer. Ainda quer entregar, pode entregar. Não deixa de fazer isso. Feche os olhos. Deus amado, ó Senhor, eu preciso do poder do seu Espírito na minha vida para viver a verdade, Senhor. Preciso dele a cada dia me ensinando, clareando a minha mente, tirando da minha mente o preconceito, tirando da minha mente os conceitos que a minha religião colocou ali, e deixar aberta para ouvir aquilo que Deus fala para mim através da sua palavra diretamente do céu. Eu preciso dessa bênção, Senhor, dessa força, a força do seu Espírito, da unção do Espírito, para que essa unção me ensine, como diz a sua palavra lá em 1 João, Senhor. Ó Senhor, esses seus filhinhos que essa noite trouxeram o seu cartão com o nome, eles também estão dizendo a mesma coisa. Ó Senhor, estende a eles esse pedido meu. Ajuda-nos, Senhor, a ajudarmos uns aos outros a entendermos a palavra, estudarmos a Bíblia um com o outro, mas dependemos do Senhor. Toma-nos nas suas mãos, Senhor. Dá-nos a liberdade que provém de conhecermos a verdade. Tira de nós o medo de querermos conhecer a verdade,
porque se o que estiver ensinando aqui não for a verdade, não tem valor nenhum. E se for a verdade, vai libertar, vai amenizar, vai melhorar a minha vida. Me ajuda a receber isso, Senhor, a sua verdade, não a verdade de ninguém. Ó Senhor, é muito difícil isso. Para isso, acompanha os seus filhinhos e filhinhas até a casa deles, Senhor, com amor, com carinho, com misericórdia, bondade, e ajuda-os em nome de Jesus. Amém, Senhor.